Vamos ler um trecho do livro de Josué. Josué capítulo 2, versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Que afirmação, hein? O nosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. O nosso Deus está conosco. Hoje nós vamos meditar sobre o tema resistindo firmes na fé. Resistindo o inimigo, resistindo às tentações. Temos muito que resistir durante o nosso tempo aqui de vida nesse mundo, nessa terra. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O jardim do Éden era um lugar de delícias que Deus planejou para Adão e Eva viverem suas vidas tranquilos, em paz e com muita prosperidade. O Jardim do Éden era um ambiente assim super agradável, que o casal eles experimentariam uma comunhão com Deus diariamente e também levariam as suas vidas de casados com amor, com alegria, com segurança. E quando a Bíblia fala Adão e Eva, não quer dizer exatamente duas pessoas especiais que estavam lá. Adão e Eva representam a natureza humana, representa o ser humano. Então isso quer dizer o seguinte: se você e a sua esposa estivessem lá no Jardim do Éden, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Se eu estivesse lá com a minha esposa, também faria o mesmo que eles fizeram. Porque o que aconteceu ali foi a natureza humana em ação. Seja obedecendo a Deus, seja desobedecendo. Então, de lá para cá, as coisas mudaram muito. E olha como é que foi esse início, né, da vida do ser humano no Jardim do Éden. Principalmente agora, como é que foi o primeiro encontro de Satanás com o ser humano. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Esse foi o primeiro encontro de Satanás com o ser humano. Satanás se apresentou como uma serpente gentil, amigável, cheia de conhecimento espiritual. E a serpente conversou com eles, né, com o casal,
no caso Adão e Eva, como seria vantajoso para eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor Deus havia dado essa ordem, né, explícita. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, vocês vão morrer. Mas a serpente, conversando com eles, fez eles considerarem o seguinte: vale a pena desobedecer a Deus. Afinal, Deus não é tão legal assim. Se Deus fosse muito legal, ele deixaria vocês comerem dessa árvore. Isso foi uma ideia errada, foi uma mentira sobre Deus que Satanás lançou sobre o homem e a sua mulher. E até hoje circulam muitas ideias erradas sobre Deus. Circula pelo mundo coisas do tipo assim, que Deus é mau, que Deus é cheio de exigências, que Deus só tem mandamentos injustos. A Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser renovada para ela funcionar aqui no nosso tempo. Então, essas ideias erradas e outras ideias, elas fazem com que as pessoas se afastem de Deus, se afastem da Bíblia e percam os maravilhosos ensinamentos, as maravilhosas histórias que a Bíblia contém. Porque elas acreditam nessas mentiras, elas é que perdem a bênção de abrirem o coração para lerem a Bíblia. Essa primeira investida de Satanás sobre o homem e a mulher no Jardim do Éden foi muito bem sucedida. Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles obedeceram à serpente e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não conseguiram proteger o jardim, não conseguiram guardar seus corações, foram enganados, cederam à tentação. Parece que, na verdade, não é fácil resistir à tentação. Principalmente quando o desejo se levanta dentro de nós. E também quando Satanás nos influencia na nossa mente, instigando para que a gente siga em frente. E as tentações geralmente são de acordo com os nossos interesses, aquilo que nós desejamos fazer. Muito bem. Quais foram os resultados dessa desobediência a Deus e de ouvir a voz da serpente? Alguns resultados são conhecidos, né? Algumas consequências que nós, seres humanos, passamos a sofrer por causa disso. Primeiro, os nossos olhos foram abertos para nós entendermos o bem e o mal. Outro, que a malícia entrou em nossos corações. Nós também sentimos vergonha da presença de Deus e nos afastamos dele. O pecado entrou em nossas vidas e a morte veio para ficar. Até hoje o ser humano morre. E um aspecto muito interessante que atingiu praticamente a todos nós é a tendência que nós temos para não reconhecer os nossos erros. Nós gostamos muito de achar culpados para as nossas falhas, para as nossas frustrações, para os nossos fracassos. Tem que ter o culpado, porque nós não assumimos 100% que a responsabilidade foi minha. Foi assim que eles fizeram. Adão colocou a culpa em Eva. Eva transferiu a culpa para a serpente. Eles não assumiram nada. Isso é um fruto do pecado em nossas vidas. E também quando nós desobedecemos a Deus, no Jardim do Éden, e obedecemos à serpente, nós demos autoridade para Satanás, para a serpente, para o diabo entrarem nesse mundo. Jesus disse que o diabo era o príncipe desse mundo, um príncipe que tem autoridade, que nós demos a ele quando desobedecemos a Deus. E mais uma coisa, nós demos acesso a Satanás
nós demos acesso ao diabo de nos influenciar na nossa mente. Por isso que muitas vezes nós temos dúvidas em relação a Deus, temos dúvidas em relação aos ensinamentos do Senhor Jesus. Isso dificulta a nossa comunhão íntima com o Pai Celestial. Porque essas dúvidas em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, provém de influências malignas em nossa mente. Por isso que não é sábio a gente viver nesse mundo, viver a nossa vida, como se não existisse tentação, como se o inimigo não existisse. Não é sábio a gente pensar, vou deixar o inimigo na dele, vou ficar na minha. Assim a gente não se encontra, fica ele lá, fica eu aqui. Não vou nem dizer o nome dele para ele não saber que eu existo. Algumas pessoas têm uma atitude assim de quero distância. Mas agir desse modo não é sábio. Nós temos que aprender com a Bíblia como lidar com essa realidade de existir um inimigo, de existir tentações. A Bíblia nos ensina várias coisas úteis e interessantes. Lidar com as tentações que volta e meia nos assediam, né? Quanto às nossas tentações, o livro de Tiago, capítulo 1, nos dá bem certo o que é uma tentação. É facílimo da gente compreender. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta a ninguém. Nenhuma tentação vem da parte de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e seduz. Entendemos, né? Nós somos tentados por aquilo que nos atrai, por aquilo que nos seduz, por aquilo que chama a nossa atenção e que é contrário à vontade de Deus. Então, a tentação, o desejo se levanta dentro de nós mesmos. A tentação começa dentro de nós. Ela se desenvolve dentro de nós. E é dentro de nós que nós decidimos ceder à tentação. É um processo interior que ocorre na nossa alma, envolvendo a nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade. E eu vou citar aqui algumas tentações, que pode ser que você não tenha essas tentações. Mas é só para a gente entrar nesse terreno assim, né, de que seriam tentações no lado prático. Por exemplo, alguns amam o dinheiro. Eu estou falando para nós que cremos no Senhor Jesus, tá? Essa mensagem aqui é toda sim para quem já tem um relacionamento com Deus. Alguns amam o dinheiro, enganam, mentem, se envolvem com coisas erradas para ganhar dinheiro, pede emprestado aqui, pede emprestado ali, não paga, fazem qualquer coisa pelo dinheiro. Negócios ilícitos é uma tentação que a pessoa tem. Outra tentação é que alguns amam os prazeres sexuais. São adúlteros, traem os seus cônjuges, vivem tendo relações íntimas livremente, são viciados em pornografia, se sentem culpados até, mas não conseguem parar. Essa é outra tentação muito presente na vida de muita gente. E alguns pensam a respeito de si mesmos mais do que convém, se acham superiores aos outros. Isso é uma tentação. Alguns são dados a mentir, mentem descaradamente. Tentações. Porque uma tentação se caracteriza quando algo é contrário à santidade de Deus. Porque quando a gente se sente atraído por coisas boas, está tudo bem.
Essas tentações e todas as outras tentações, elas ocorrem dentro de nós. Nós aqui somos despertados por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente se sente atraído. E nós precisamos de Jesus, do nosso sumo sacerdote. Precisamos conversar com Jesus. Precisamos desenvolver uma conexão espiritual com Ele. Precisamos fazer orações tranquilas, confiando no Senhor Jesus, que Ele vai nos ajudar. Até porque Jesus ele não se escandaliza conosco. Por piores que seja o nosso envolvimento com as nossas tentações, Jesus foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados hoje. Jesus sabe como é difícil resistir a uma tentação, como é difícil se libertar de uma tentação, como é difícil equilibrar a vida. Jesus sabe de todas essas coisas. Por isso que nós temos que desenvolver uma conexão espiritual com Jesus, uma conversa interior, um relacionamento íntimo com Ele. E não ficarmos com vergonha dele por causa que nós cedemos às tentações. Não, pelo contrário, nos aproximarmos dele. Olha que bonito esse texto aqui, sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. Olha que profundo, olha que prático para nós. Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, vamos conservar firme a nossa confissão. Creio em Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu creio. Conservar firme a confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele penetrou os céus. E ele conhece as nossas fraquezas, se compadece de nós. Ele não fica nos acusando. Certamente você deve pensar assim, eu já pensei assim também. Jesus não foi tentado na área sexual. Jesus também não se sentiu atraído pelo dinheiro. Então, para ele, né? E com certeza Jesus nunca precisou se segurar para não explodir de raiva e de indignação com outros. Jesus nunca enfrentou medo, nem angústia, nem depressão. E também Jesus nunca precisou lidar com 1000 pensamentos girando na cabeça. Mas não é verdade. Jesus foi tentado em todas as coisas. Está escrito aqui para a gente aprender. E está escrito isso para a gente confiar nele e buscar intimidade com ele com segurança. Jesus foi tentado em todas as tentações que nós sofremos. A diferença é que Jesus nunca pecou. Jesus nunca cedeu a nenhuma tentação. Jesus resistiu a todas as tentações e levou a vida de santidade. Então, para todos os casos que a gente viva, todas as tentações, que a gente caia, às vezes a gente cai na mesma tentação, muitas vezes, centenas de vezes. Nós sempre devemos nos achegar ao trono da graça, como nós lemos. O que é isso, chegar ao trono da graça? É você chegar na presença de Deus. Você conversar com Deus, que está em cima nos céus, em seu trono de glória, e conversar com Deus que está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Você pode ter acesso a Deus, você pode ter acesso a Jesus, nosso sumo sacerdote, conversar com Ele. A nossa vantagem é que o nosso Deus é legal. Nosso Deus é aconchegante. Nosso Deus nos recebe. Temos que tomar muito cuidado com um Deus que a gente ouve, que algumas pessoas pregam, que é um Deus assim, olha, que eu não quero nem chegar perto desse Deus. Um Deus severo,
um Deus que te cobra, um Deus que se tu não fizer isso, aquilo, aquilo outro, um Deus que se tu não andar em santidade, ai de ti. Esse Deus, vamos deixar para eles, ó. Quem está afim desse tipo de Deus, mas o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é diferente. Ele diz assim, vem, tá mal, é? Tá caindo na tentação pela 40ª vez, é? Então vem aqui ao trono da graça, vem conversar comigo, vem ser fortalecido que eu vou te ajudar. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que enviou Jesus para morrer por ti e por mim, mesmo nós sendo desse jeito que somos. Então, como é que nós devemos viver os nossos dias? Né? Como é que nós devemos viver o nosso dia a dia? Prestando atenção aqui no que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque nós não ignoramos os seus planos, não ignoramos os seus projetos contra nós. Satanás existe, diabo existe. Mas, por que Deus permitiu isso? De Satanás existir, de ter tentação, que Deus não fez tudo diferente? Para que Deus colocou justamente aquela árvore lá e permitiu que a serpente fosse conversar com Adão e Eva? Por quê? A resposta que eu tenho para essa é o que está escrito no livro de Deuteronômio 29, que é assim, ó, as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. As coisas reveladas pertencem a nós. Esses porquês pertencem a Deus. Deus não nos contou. São as coisas ocultas, os mistérios de Deus. Mas nós temos as coisas reveladas. E temos acesso a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. As coisas reveladas nos pertencem. E nós vamos nos beneficiar delas. Os planos de Satanás são todos contra nós. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Satanás, inclusive, tentou a Jesus para desanimar ele, para fazer com que Jesus desistisse de cumprir o plano de salvação. Vamos ver como é que foi? Mateus capítulo 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Jesus está dizendo de todo sofrimento que ele teria que passar e ainda depois enfrentar a cruz. Jesus estava contando para os seus discípulos. Aí Pedro, chamando Jesus à parte, começou a dizer para ele assim, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro preocupado com Jesus. Pedro amava Jesus. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Satanás usou uma pessoa próxima a Jesus, influenciou a mente de Pedro, para ele se achegar a Jesus com palavras doces e suaves, demonstrando grande amor por ele. Será que você perceberia uma pessoa toda carinhosa para o teu lado, demonstrando preocupação, te dizendo coisas assim? Será que você perceberia que o diabo está usando aquela pessoa? É difícil, né? É difícil. Entretanto, Jesus reagiu, né? Recua, diabo, arreda. Muitos ficariam envergonhados consigo mesmo, decepcionados, se soubessem que Satanás usou a mente deles para influenciar outras pessoas para o mal. Mas isso acontece. Satanás usou aqui um apóstolo, Pedro, homem de oração, que conhecia a palavra de Deus, que andava com Jesus. Satanás usou ele. Satanás pode usar a mim, pode usar a ti. E Pedro nem percebeu que estava sendo usado por Satanás. Aquele pensamento, aquela sugestão entrou na mente dele, moveu ele e nem se deu conta.
Infelizmente, isso pode acontecer com a gente também. Aí temos outra situação. Jesus com seus discípulos, que é muito, muito interessante isso aqui. Jesus perguntou para os discípulos: o pessoal está falando de mim, né? Estão comentando a meu respeito, falando que eu sou isso, eu sou aquele e tal. Mas e vocês? Jesus perguntou para os discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Aí, respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou para Pedro assim: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse foi um momento glorioso do apóstolo Pedro. Simplesmente Deus deu uma revelação para ele, um entendimento de que Jesus era o Cristo, Jesus era o Salvador, Jesus veio dos céus. Ele teve aquela revelação na mente dele. Só que poucos dias depois aconteceu aquilo que nós vimos. Satanás usou a mente dele para desviar Jesus, desanimar Jesus do seu propósito, salvar as nossas almas. Num momento, o apóstolo Pedro teve a sua mente iluminada por Deus. Num outro momento, Satanás teve acesso à mente de Pedro e influenciou ele. Então, isso é algo acontecível, que pode ocorrer com você, pode ocorrer comigo. É humilhante, né? Assim, a gente ser pego de surpresa, Satanás poder usar a nossa mente, é humilhante, mas acontece. E acontece também de Satanás usar pessoas próximas de nós para exercer influência, para nos desviar de algum caminho reto que a gente esteja levando diante de Deus. Nós podemos estar nos movimentando no propósito de Deus para a nossa vida e vir uma pessoa, vir outra, pessoas de confiança, queridas, amáveis, e simplesmente Satanás está usando elas para nos afetar. Sabedores disso, nós temos que atentar para esse ensinamento aqui do apóstolo Paulo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então nós precisamos estar atentos, para ele não se chegar na nossa vida assim e nós não oferecermos nenhuma resistência. Vamos refletir juntos sobre alguns ataques espirituais que pode ocorrer com todos nós. Além das nossas tentações, além da influência que o inimigo pode exercer na nossa mente, e também o fato de o inimigo usar pessoas para nos influenciar, temos também uma área que é muito difundida em nossos dias, que é uma área que afeta o nosso entendimento, que são os ensinamentos falsos. Por isso que Satanás tem seus mestres, tem seus profetas, tem seus apóstolos. Sabia que a Bíblia ensina isso, né? Os ministros de Satanás se apresentam como ministros de justiça, com a Bíblia, falando de Jesus, citando trechos da Bíblia. Só que, muitas vezes, tais e tais ensinamentos, eles são como nuvens que não trazem chuva. Você escuta, mas não consegue pegar nada. São ensinamentos assim, ó. São promessas de que tais e tais coisas vão acontecer na sua vida. São profecias que não se cumprem. São determinações de que agora a tua vida vai mudar. A partir de agora a tua vida vai mudar. São afirmações assim estimulantes, mas que não dão em nada. E o resultado disso provoca desilusão. A pessoa diz: pá, mas eu não acreditar na Bíblia, vou acreditar em Deus, vou acreditar em Jesus. Nada acontece. Mas é que a pessoa não está ouvindo a palavra de Deus. A pessoa está ouvindo falsos ensinamentos. Esse tipo de coisa é muito terrível,
que faz com que a pessoa não acredite mais nos ensinamentos da Bíblia. Vamos colocar o nosso coração na palavra viva de Deus. Essa palavra viva que nos alimenta, que nos edifica espiritualmente, que nos constrói. Esses auê, afirmações, determinações, isso aí são ventos. Não é a vida da palavra de Deus sendo acrescentada em nós. Tem também uma outra área que Satanás ataca. Isso é bom, isso aqui é interessante a gente saber. Ele é criativo, nosso inimigo é criativo. E muitas vezes pode ocorrer o seguinte: do nada, a gente começa a sentir uma opressão interior, uma sensação de medo, uma apreensão, sabe, um desconforto, sem razão de ser. A gente fica assim, tipo, intimidado, apreensivo. Esse tipo de coisa assim que surge do nada, certamente é um ataque de Satanás. De alguma maneira ele injetou alguma coisa na nossa mente que afetou nossos sentimentos, afetou a nossa alma, e a gente fica num estado assim esquisito. Aí nós temos que fazer como Jesus fez. Arreda Satanás. Recua em nome de Jesus. Resistir ao diabo. E não se entregar para esse estado, nem se entregar ao medo. Resistir ao diabo e ele foge de nós. Sejam sóbrios e vigilantes, diz o apóstolo Pedro. O diabo, vosso adversário, está em derredor. Como leão, ele ruge procurando alguém para devorar. Quer devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. No planeta Terra, onde tiverem pessoas que creem no Senhor Jesus, ataques do inimigo estão acontecendo. Todos nós sofremos isso. A diferença é que, se nós tivermos um pouco de conhecimento, a gente resiste, firme na fé. O nosso adversário muitas vezes ataca com suavidade, como nós vimos, e outras vezes ele ruge como um leão. Ele quer nos devorar. E aqui vem algo assim que nós vamos aprender agora, de uma vez por todas, que é a autoridade que nós temos em Jesus. Filhinhos, diz o apóstolo João, vocês são de Deus e vocês têm vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Vencer um falso profeta é não acreditar nas suas mentiras. Quando a gente vence um falso profeta, um falso mestre, a gente está vencendo um enviado de Satanás. É uma vitória importante. Jesus vive em nós. Jesus é a nossa vida. Jesus é maior do que todas as forças espirituais que existem no universo. E Jesus que está dentro de nós é maior, é mais forte, é mais poderoso do que Satanás e todo o seu exército. E o maior está em nós. Muito maior é Jesus do que Satanás e todo o seu exército. Toda a autoridade foi dada para Jesus, nos céus e na terra. Jesus é algo que é demais, Jesus é demais, muito mais assim que a gente conhece. Quando a gente enfrenta Satanás assim, nesse nível espiritual, né, que comentei agora, não é na sua própria força, e nem é na sua autoridade. Você vai enfrentar a Satanás na autoridade que tem no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Jesus está acima de todos os poderes do universo. Tudo está debaixo de seus pés. Por isso que, em nome de Jesus, há muito poder, há todo o poder para repreendermos as forças do mal. Olha o que Deus fez com Jesus. Olha que legal. Pelo que também Deus o exaltou, a Jesus. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós repreendemos a Satanás no nome de Jesus. Alguns exemplos de ataque espiritual, que são bem práticos, acontece muito entre marido e mulher, que às vezes o casal engrena com discussões, com briguinhas, com brigas, com acusações, e não tem um fundamento. E o casal encontra dificuldade para equilibrar o relacionamento. Aquilo engrena por dias de briga, desentendimento, e fica um contra o outro. Isso é ataque de Satanás. Que o casal tem que se levantar e dizer: para! Arreta, Satanás, solta o nosso relacionamento em nome de Jesus. Aí ora, Deus nos abençoa, nos mantém unidos de alma, nos orienta aqui. Isso acontece muito entre casais. Outra coisa que acontece entre casais são problemas na área sexual. Ou o homem não está conseguindo, ou a mulher está conseguindo. Satanás consegue perturbar o relacionamento sexual. Injeta alguma coisa na mente, uma imagem, alguma ideia, algum conceito, enfim. Às vezes a gente nem percebe e compromete o relacionamento sexual na hora do ato mesmo, na cama, a coisa fica complicada. É a mesma coisa. O casal tem que se levantar e ordenar: diabo, solta o nosso relacionamento sexual em nome de Jesus. Tu és um derrotado, está debaixo de nossos pés. E maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Tem ataques espirituais que têm que ser repreendidos assim, com a fala, com a ordem. Outra coisa, eu já mencionei aqui, né, que nós não temos um salário fixo. O nosso trabalho depende de clientes que contratem nossos serviços e que paguem por ele. Muito bem, então, o fluxo de clientes, negócios, está sempre acontecendo. Mas às vezes nós notamos que, do nada, o movimento começa a diminuir. Pessoas começam a desistir dos negócios que já estavam fazendo com a gente. Outros começam a adiar para outra data. Isso aí acontecendo, a nossa renda diminui bastante e compromete, ao ponto de nós não podemos honrar os nossos compromissos financeiros. E às vezes a coisa vai de um jeito que, de fato, a coisa fica muito difícil, o dinheiro simplesmente não está entrando. O dinheiro simplesmente não está entrando. É desistência daqui, é adiar ali, é um problema que aconteceu ali, é um problema que aconteceu lá. Tudo parece que é natural, né? Terreno natural, é a crise, é o momento, sim, a pessoa familiar e tal. Mas um dia a gente percebeu que essa situação tinha origem espiritual. A gente percebeu que Satanás estava agindo no sentido de estrangular as nossas finanças. Aí quando nós percebemos isso aí, faz alguns anos atrás nós percebemos isso aí, nós nos levantamos e arreda, Satanás, solta os nossos negócios, solta os nossos clientes, em nome de Jesus. Nós vamos contra ti em nome de Jesus, te ordenamos, solta. E também pedimos para o próprio Deus fazer, né? Deus repreende ao diabo, impede ele de tocar nos nossos negócios, nos nossos clientes. E muitas vezes nós passamos dias orando. Não é uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha ali. Dias orando até a situação normalizar, até equilibrar a situação. E também nós oramos aquela oração que é baseado em Filipenses 4, né? Pedimos para Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. É oração de verdade, é oração séria, e é oração poderosa, porque o poder das trevas está contra ti
e tu vai contra o poder das trevas no nome de Jesus, no poder de Deus. Passamos por isso várias vezes. Várias vezes. Vezes a coisa se resolvia em questão de 2 dias e já estava tudo se normalizando. Outras vezes não. Demorava mais dias. A batalha espiritual era mais longa. Mas é bem real. Satanás pode atuar no sentido de apertar as finanças. Não é que tu agora gastou todo o dinheiro que tu ganha, não administra o dinheiro, Satanás está mentindo. Não, aí é diferente. Nós estamos falando de ataques espirituais, né? Nós precisamos resistir no nome de Jesus. Um último exemplo. Há muitos anos atrás, um irmão, na fé nosso, ele tinha sonhos de morar numa casa maior, enfim. Mas a renda dele, os recursos dele não cabiam. E ele cismou que ele poderia morar onde ele quisesse e escolheu uma casa num bairro chique, caro, alugou uma casa assim bem cara e nós assim ficamos, mas será? Tá certo isso aí? Não, porque eu creio em Deus. Ele tinha lido alguns livros do George Miller. É bem interessante, George Miller, ele é um homem que orava e Deus respondia muitas vezes na hora. A fé que ele tinha em orar a Deus e pedir e receber é um incentivo para nós. Mas esse irmão, ele alugou a casa, fiatou, cara a casa, não conseguiu pagar o primeiro aluguel. A gente foi conversar com ele, ele me mostrou vários textos da Bíblia, textos de fé, textos de crer em Deus, do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tem que crer em Deus, que Deus estava falando com ele. Segundo mês, ele também não pagou o aluguel. Aí nós pensamos, mas se Deus está contigo, te orientando a crer, era para tu pagar o aluguel. Que negócio é esse que Deus te deu permissão para tu crer, alugar algo bem caro, e tu não tem os recursos para pagar e os recursos não entram? Como é que é isso? Mas ele continuou crendo em vários textos da Bíblia. Satanás estava enganando ele com a Bíblia, com textos da Bíblia. E ele não atinou. Lembra a tentação de Jesus no deserto? Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Satanás usou as Escrituras para tentar seduzir Jesus. Só que Jesus conhecia a interpretação correta das Escrituras e respondeu à altura. Esse irmão aqui, ele leu vários textos como que fosse Deus orientando ele, e Deus não estava orientando ele. Ele estava enganado. Resultado? Perderam bens materiais, porque a dívida ficou muito grande, mais juros. O fiador estava ali querendo que eles acertassem. Perderam bens materiais caríssimos. Tudo para cobrir, para pagar a dívida. Porque ele tomou a decisão errada, ele não enxergou, ele não entendeu. Então, temos que tomar cuidado com a nossa interpretação da Bíblia. Conforme o caso, nós temos que realmente parar com tudo e dizer, Deus, eu estou crendo de maneira correta? Tu mesmo é quem está me dirigindo? Derrama luz, Deus, no meu entendimento, para que eu perceba, para que eu veja. Se precisar, faz jejum e oração, porque nós podemos ser enganados com uma interpretação errada da Bíblia. Como o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, nós precisamos
viver a nossa vida prestando atenção que nem tudo que acontece ao nosso redor é normal. Ah, isso aí é normal, é da idade. Isso é normal, é porque o nosso país está passando por isso. Ah, isso é normal. Muitas coisas não são normais. Muitas coisas têm origem espiritual. Só que Satanás não vai te dizer, olha, eu estou te atacando, viu? Nós é que precisamos discernir. Por outro lado, não vamos colocar também tudo culpa no diabo, porque nós temos responsabilidades. A nossa maneira de agir muitas vezes nos traz consequências. Mas o nosso assunto aqui é ataques espirituais, né? Resistir na fé. Então você pode ter certeza, muitas coisas que parecem normais, parecem que acontece com todo mundo, não são normais. Tem origem espiritual. E como está escrito no livro de Apocalipse, que o nosso adversário é o inimigo das nossas almas. E ele é também conhecido como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele é o sedutor e enganador de todo mundo. Nós que cremos no Senhor Jesus, podemos ser enganados. Podemos ser seduzidos. Por isso que nós que cremos em Jesus, temos que cultivar um relacionamento com Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós temos que viver os nossos dias nesse mundo, prestando um pouquinho mais de atenção nas coisas que ocorrem ao nosso redor, coisas que acontecem conosco, na nossa alma, no nosso interior, nas nossas circunstâncias, porque muitas coisas podem ter origem espiritual, que vai precisar que a gente resista firme na fé. Vai precisar que a gente dê ordens no nome de Jesus. Vai precisar que a gente confie em Deus. Por isso precisamos de um relacionamento, uma conexão espiritual com o Senhor Jesus. Uma conversa íntima com Ele, direta, constante. Também conversando com o nosso Pai Celestial. Buscando aquela comunhão pessoal. Isso é importante para viver os nossos dias. E vamos prosseguir confiando no nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus, e o nosso Deus é Deus embaixo na terra. Um Deus que nos ajuda, um Deus que é por nós, um Deus que nos ama. Amém? Nos encontramos no próximo vídeo. Aproveita, medita nesse assunto, faz uma análise na tua vida, nas tuas circunstâncias, e vamos ver o que o Senhor te mostra. Até a próxima.